A função da educação. Eu me pergunto se alguma vez nos perguntamos o que significa educação. Porque vamos à escola, porque aprendemos várias matérias, porque passamos nos exames e competimos uns com os outros por melhores notas. O que significa essa chamada educação e do que se trata? Esta é realmente uma pergunta muito importante, não apenas para os alunos, mas também para os pais, para os professores e para todos que amam esta terra. Porque passamos pela luta para sermos educados. É apenas para passar em alguns exames e conseguir um emprego. Ou é função da educação preparar-nos enquanto somos jovens para compreender todo o processo da vida? Ter um emprego e ganhar a vida é necessário, mas isso é tudo. Estamos sendo educados apenas para isso? Certamente, a vida não é meramente um emprego, uma ocupação, a vida é algo extraordinariamente amplo e profundo, é um grande mistério, um vasto reino no qual atuamos como seres humanos. Se apenas nos prepararmos para ganhar a vida, perderemos todo o sentido da vida, e entender a vida é muito mais importante do que simplesmente se preparar para os exames e se tornar muito proficiente em matemática, física ou o que você quiser. Então, quer sejamos professores ou alunos, não é importante nos perguntarmos por que estamos educando ou sendo educados. E o que significa a vida? A vida não é uma coisa extraordinária? Os pássaros, as flores, as árvores florescentes, os céus, as estrelas, os rios e os peixes neles contidos, tudo isso é vida. A vida é dos pobres e dos ricos, a vida é a batalha constante entre grupos, raças e nações, a vida é meditação, vida é o que chamamos de religião, e também são as coisas sutis e ocultas da mente, as invejas, as ambições, as paixões, os medos, realizações e ansiedades. Tudo isso e muito mais é vida. Mas geralmente nos preparamos para entender apenas um pequeno canto dela. Passamos em certos exames, encontramos um emprego, nos casamos, temos filhos e depois nos tornamos cada vez mais como máquinas. Continuamos com medo, ansiosos, com medo da vida. Então, é função da educação nos ajudar a compreender todo o processo da vida, ou é apenas nos preparar para uma vocação, para o melhor emprego que podemos conseguir? O que vai acontecer com todos nós quando nos tornarmos homens e mulheres? Você já se perguntou o que vai fazer quando crescer? Com toda a probabilidade vocês se casarão e, antes de saberem onde estão, serão mães e pais, e então você ficará preso a um trabalho, ou à cozinha, na qual irá gradualmente definhar. Isso é tudo o que sua vida vai ser. Você já se fez essa pergunta? Você não deveria perguntar. Se sua família é rica, você pode ter uma boa posição já assegurada, seu pai pode lhe dar um emprego confortável, ou você pode se casar ricamente, mas lá também você irá decair, deteriorar-se. Você vê. Certamente, a educação não tem sentido a menos que ajude você a entender a vasta extensão da vida com todas as suas sutilezas, com sua extraordinária beleza, suas tristezas e alegrias. Você pode obter diplomas, pode ter uma série de letras após o seu nome e conseguir um emprego muito bom, mas e daí? Qual é o sentido de tudo isso se no processo sua mente se tornar embotada, cansada, estúpida? Então, enquanto você é jovem, você não deve procurar descobrir o que é a vida. E não é a verdadeira função da educação cultivar em você a inteligência que tentará encontrar a resposta para todos esses problemas. Você sabe o que é inteligência? É a capacidade, com certeza, de pensar livremente, sem medo, sem fórmula, para que você comece a descobrir por si mesmo o que é real, o que é verdadeiro, mas se você estiver com medo, nunca será inteligente. Qualquer forma de ambição, espiritual ou mundana, gera ansiedade, medo, portanto, a ambição não ajuda a criar uma mente que seja clara, simples, direta e, portanto, inteligente. Você sabe, é realmente muito importante, enquanto você é jovem, viver em um ambiente em que não haja medo. A maioria de nós, à medida que envelhecemos, fica assustada, temos medo de viver, medo de perder o emprego, medo da tradição, medo do que os vizinhos, ou do que a esposa ou o marido diriam, medo da morte. A maioria de nós tem medo de uma forma ou de outra, e onde há medo não há inteligência. E não é possível para todos nós. Enquanto somos jovens, estar em um ambiente onde não há medo, mas sim uma atmosfera de liberdade, não apenas para fazer o que gostamos, mas para entender todo o processo de viver.
A vida é realmente muito bonita, não é essa coisa feia que fizemos dela, e você pode apreciar sua riqueza, sua profundidade, sua extraordinária beleza somente quando você se revolta contra tudo, contra a religião organizada, contra a tradição, contra a atual sociedade podre, para que você, como ser humano, descubra por si mesmo o que é verdade. Não imitar, mas descobrir, isso é educação, não é? É muito fácil se conformar com o que sua sociedade ou seus pais e professores lhe dizem. Essa é uma maneira segura e fácil de existir, mas isso não é viver, porque nele há medo, decadência, morte. Viver é descobrir por si mesmo o que é verdadeiro, e você só pode fazer isso quando há liberdade, quando há uma revolução contínua interiormente, dentro de si mesmo. Mas você não é encorajado a fazer isso, ninguém lhe diz para questionar, para descobrir por si mesmo o que é Deus, porque se você se rebelar, você se tornará um perigo para tudo o que é falso. Seus pais e a sociedade querem que você viva com segurança, e você também quer viver com segurança. Viver com segurança geralmente significa viver na imitação e, portanto, com medo. Certamente, a função da educação é ajudar cada um de nós a viver livremente e sem medo, não é? E criar uma atmosfera em que não haja medo requer muito pensamento de sua parte, bem como por parte do professor, do educador. Você sabe o que isso significa, que coisa extraordinária seria criar uma atmosfera na qual não houvesse medo. E devemos criá-lo, porque vemos que o mundo está preso em guerras sem fim, é guiado por políticos que estão sempre em busca do poder, é um mundo de advogados, policiais e soldados, de homens e mulheres ambiciosos, todos querendo posições e todos lutando entre si para consegui-las. Depois, há os chamados santos, os gurus religiosos com seus seguidores, eles também querem poder, posição, aqui ou na próxima vida. É um mundo louco, completamente confuso, em que o comunista está lutando contra o capitalista, o socialista está resistindo a ambos, e todos estão contra alguém, lutando para chegar a um lugar seguro, uma posição de poder ou conforto. O mundo está dilacerado por crenças conflitantes, por distinções de casta e classe, por nacionalidades separatistas, por toda forma de estupidez e crueldade, e este é o mundo no qual você está sendo educado para se encaixar. Você é encorajado a se encaixar na estrutura dessa sociedade desastrosa, seus pais querem que você faça isso, e você também quer se encaixar. Agora, é a função da educação meramente ajudá-lo a se conformar com o padrão desta ordem social podre, ou é dar-lhe liberdade, total liberdade para crescer e criar uma sociedade diferente, um novo mundo. Queremos ter essa liberdade, não no futuro, mas agora, caso contrário, todos podemos ser destruídos. Devemos criar imediatamente uma atmosfera de liberdade para que você possa viver e descobrir por si mesmo o que é verdadeiro, para que você se torne inteligente, para que seja capaz de enfrentar o mundo e compreendê-lo, não apenas conformar-se a ele, para que interiormente, profundamente, psicologicamente você está em constante revolta, porque é só quem está em constante revolta que descobre o que é verdade, não o homem que se conforma, que segue alguma tradição. É somente quando você está constantemente indagando, constantemente observando, constantemente aprendendo, que você encontra a verdade, Deus ou amor, e você não pode indagar, observar, aprender, não pode estar profundamente consciente, se estiver com medo. Assim, a função da educação, certamente, é erradicar, tanto interna quanto externamente, esse medo que destrói o pensamento humano, o relacionamento humano e o amor. Questionador: se todos os indivíduos estivessem em revolta, você não acha que haveria caos no mundo? Krishnamurti: ouça a pergunta primeiro, porque é muito importante entender a pergunta e não apenas esperar pela resposta. A questão é, se todos os indivíduos estivessem em revolta, o mundo não estaria um caos. Mas a sociedade atual está em ordem tão perfeita que o caos resultaria se todos se revoltassem contra ela. Não há caos agora. Está tudo bonito, incorrupto. Todos estão vivendo felizes, plenamente, ricamente. O homem não é contra o homem. Não há ambição, competição implacável. Então o mundo já está um caos, essa é a primeira coisa a se perceber. Não tome como certo que esta é uma sociedade ordenada, não se hipnotize com palavras. Seja aqui na Europa, na América ou na Rússia, o mundo está em processo de decadência. Se você vê a decadência, você tem um desafio, você é desafiado a encontrar uma maneira de resolver esse problema urgente. E como você responde ao desafio é importante, não é?
Se você responde como hindu ou budista, cristão ou comunista, então sua resposta é muito limitada, o que não é resposta alguma. Você pode responder plenamente, adequadamente, apenas se não houver medo em você, apenas se você não pensar como hindu, comunista ou capitalista, mas como um ser humano total que está tentando resolver este problema, e você não pode resolvê-lo a menos que você mesmo esteja em revolta contra a coisa toda, contra a ambição ambiciosa na qual a sociedade se baseia. Quando você mesmo não está ambicioso, não aquisitivo, não apegado à sua própria segurança, só assim você poderá responder ao desafio e criar um novo mundo. Questionador, revoltar-se, aprender, amar, esses três processos são separados ou são simultâneos? Krishnamurti, claro que não são três processos separados, é um processo unitário. Você vê, é muito importante descobrir o que a pergunta significa. Esta questão é baseada na teoria, não na experiência, é meramente verbal, intelectual, portanto não tem validade. Um homem que é destemido, que está realmente revoltado, lutando para descobrir o que significa aprender, amar, esse homem não pergunta se é um processo ou três. Somos tão espertos com as palavras e achamos que, ao oferecer explicações, resolvemos o problema. Você sabe o que significa aprender. Quando você está realmente aprendendo, está aprendendo ao longo de sua vida e não há um professor especial com quem aprender. Então tudo te ensina, uma folha morta, um pássaro voando, um cheiro, uma lágrima, os ricos e os pobres, os que choram, o sorriso de uma mulher, a altivez de um homem. Você aprende com tudo, portanto não há guia, nem filósofo, nem guru. A própria vida é sua professora, e você está em constante aprendizado. Interrogante, é verdade que a sociedade se baseia na ganância e na ambição, mas se não tivéssemos ambição não decairíamos. Krishnamurti, esta é realmente uma questão muito importante e precisa de muita atenção. Você sabe o que é atenção? Vamos descobrir. Em uma sala de aula, quando você olha pela janela ou puxa o cabelo de alguém, o professor diz para você prestar atenção. O que significa o quê? Que você não está interessado no que está estudando e, portanto, o professor o obriga a prestar atenção, o que não é atenção. A atenção vem quando você está profundamente interessado em alguma coisa, pois então você gosta de descobrir tudo sobre ela, então toda a sua mente, todo o seu ser está lá. Da mesma forma, no momento em que você vê que esta pergunta, se não tivéssemos ambição, não decairíamos, é realmente muito importante, você se interessa e quer descobrir a verdade do assunto. Agora, o homem ambicioso não está se destruindo. Essa é a primeira coisa a descobrir, não perguntar se a ambição é certa ou errada. Olhe à sua volta. Observe todas as pessoas que são ambiciosas. O que acontece quando você é ambicioso? Você está pensando em si mesmo, não está. Você é cruel, afasta os outros porque está tentando cumprir sua ambição, tentando se tornar um grande homem, criando assim na sociedade o conflito entre os que estão tendo sucesso e os que estão ficando para trás. Há uma batalha constante entre você e os outros que também estão atrás do que você quer, e esse conflito é produtivo para uma vida criativa. Você entende, ou isso é muito difícil? Você é ambicioso quando gosta de fazer algo por si só. Quando você está fazendo algo com todo o seu ser, não porque você quer chegar a algum lugar, ou ter mais lucro, ou maiores resultados, mas simplesmente porque você gosta de fazê-lo, nisso não há ambição, nisso não há competição, você não está lutando com ninguém pelo primeiro lugar. E a educação não deveria ajudá-lo a descobrir o que você realmente gosta de fazer para que, do início ao fim de sua vida, você esteja trabalhando em algo que você sente que vale a pena e que para você tem um significado profundo. Caso contrário, pelo resto de seus dias, você será infeliz. Sem saber o que você realmente quer fazer, sua mente cai em uma rotina na qual há apenas tédio, decadência e morte. É por isso que é muito importante descobrir enquanto você é jovem o que você realmente gosta de fazer, e esta é a única maneira de criar uma nova sociedade. Questionador, na Índia, como na maioria dos outros países, a educação está sendo controlada pelo governo. Sob tais circunstâncias, é possível realizar um experimento do tipo que você descreve. Krishnamurti, se não houvesse ajuda do governo, seria possível uma escola desse tipo sobreviver? Isso é o que este senhor está perguntando.
Ele vê tudo em todo o mundo se tornando cada vez mais controlado por governos, por políticos, por pessoas com autoridade que querem moldar nossas mentes e corações, que querem que pensemos de uma determinada maneira. Seja na Rússia ou em qualquer outro país, a tendência é o controle governamental da educação, e este senhor pergunta se é possível que uma escola do tipo de que estou falando venha a existir sem a ajuda do governo. Agora, o que você diz? Você sabe, se você acha que algo é importante, realmente vale a pena, você dá seu coração a isso independentemente dos governos e dos decretos da sociedade, e então terá sucesso. Mas a maioria de nós não dá nossos corações a qualquer coisa, e é por isso que fazemos esse tipo de pergunta. Se você e eu sentimos vitalmente que um novo mundo pode ser criado, quando cada um de nós está em completa revolta interior, psicológica e espiritualmente, então devemos dar nossos corações, nossas mentes, nossos corpos para criar uma escola onde haja nada de medo com todas as suas implicações. Senhor, qualquer coisa verdadeiramente revolucionária é criada por alguns que veem o que é verdade e estão dispostos a viver de acordo com essa verdade, mas descobrir o que é verdadeiro exige liberdade da tradição, o que significa liberdade de todos os medos.